Boa noite a todos. Boa noite, coletivo. Ainda que estivemos juntos o dia inteiro com a maioria, né? Amém por isso. Comunhão é uma das bases do alicerces e da alegria do cristianismo verdadeiro. Comunhão, né? O povo de Deus quer estar com aqueles que são de Deus. E isso é uma alegria muito grande. Vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos meditar num texto bastante conhecido, mas que eu gosto muito dele, exortativo ao povo de Deus. Nós vamos meditar a partir do capítulo 3. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, logicamente, sob inspiração divina. Toda a Bíblia é inspirada, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ou seja, esse escrito é um escrito de Deus para aquela igreja e que também vale para todas as igrejas verdadeiras de Jesus Cristo por todos os tempos. Então, é a palavra de Deus, a igrejas verdadeiras, igrejas de Jesus Cristo. Paulo, falando aqui pelo Espírito Santo, ele diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. É uma passagem maravilhosa, não é, irmãos? Ela é exortativa, porém ela é muito verdadeira e que deve ser uma realidade na vida de todo aquele que verdadeiramente professa ser um crente em Jesus Cristo. E nós vamos falar um pouco sobre ela, nós vamos ainda avançar um pouco nesse texto mais para frente, mas por enquanto vamos começar com esta parte desta passagem. Assim como estamos mesmo, ainda vou fazer mais uma breve oração. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, eu rogo ao Senhor que agora, com a Tua palavra, que é a verdade, estando aberta em nossa frente, que o Senhor usa, Pai, Teu servo, a mim mesmo, para poder falar dela com clareza, com segurança e também, Pai, me atendo tão somente à verdade. Que não possa ir além, Pai, da verdade e nem ficar aquém dela. Ó Deus, esse povo que está aqui porque o Senhor os trouxe aqui. É o teu povo, a tua igreja está aqui presente e todos os que estão aqui presentes estão aqui porque o Senhor assim aprove trazê-los aqui. O Senhor é Deus soberano e nada acontece nesse mundo sem que seja do teu propósito, do teu agrado e dos teus princípios. Pai Santo, eu rogo que o Senhor perdoa-me, minhas falhas, meus pecados, e usa-me tão somente como um instrumento do Senhor para transmitir o teu recado a todos aqueles que estão aqui sentados. Eu rogo, Pai, por todos os presentes, abençoai cada um, particularmente, conforme as necessidades espirituais de cada um de nós. E que todos nós sejamos edificados nessa noite por meio da tua santa e bendita palavra. É em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, que nós fazemos nossa oração. Amém. Irmão Paulo começa falando aqui: portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Uma igreja verdadeira, ela é composta de pessoas salvas, pessoas remidas por Cristo.
Pessoas que, pelo ouvir do Evangelho de Cristo, poder de Deus para a salvação de todo pecador, foi levado a um verdadeiro arrependimento de pecados e uma fé genuína em Jesus Cristo. O cristianismo verdadeiro não começa de outra forma. Ele começa sempre por meio de arrependimento de pecado que leva a pessoa à fé em Jesus Cristo, a crer em Cristo para a sua salvação, para seu perdão, para a sua justificação e também para a sua santificação. E futuramente para a sua glorificação, que é a salvação do corpo, a última parte da salvação de Deus. A salvação de Deus tem começo, meio e fim. E infalivelmente vai acontecer. Paulo está falando, se já ressuscitaste com Cristo, isto é, você já é uma pessoa que pertence a Cristo? Você verdadeiramente é um regenerado do Senhor? Você, pelo ouvir da palavra de Deus, foi convencido dos seus pecados, das suas muitas ofensas contra Deus? Você foi verdadeiramente convertido a Cristo? Você viu que aquele sacrifício de Jesus Cristo é vital a você para a sua reconciliação com Deus? Você creu nele de todo o coração? Então, essa mensagem é para você. Porque os que são ressuscitados com Cristo, quer dizer, Cristo morreu para o pecado, por conta do pecado, para remir todos os pecadores convertidos, crentes. Cristo morreu por conta do pecado e ressuscitou para a glória de Deus. O crente, aquele que foi levado a Cristo, ele morreu para o pecado e agora ele ressuscitou e vive para Deus. Ressuscitado com Cristo quer dizer, eu morri para o pecado junto com meu Senhor e agora eu vivo em novidade de vida, vivo para a glória de Deus. Irmãos, esse é o propósito do crente, amém? Viver para a glória de Jesus Cristo. Foi falado aqui nesse púlpito que Deus se agrade dos nossos cânticos. Deus quer se agradar do seu povo num âmbito muito geral. Não só dos cânticos, mas especialmente do nosso viver em Cristo. Do nosso dia a dia, um dia a dia devotado a Cristo, em obediência à sua palavra, fazendo o que lhe é agradável, mesmo que não seja agradável aos homens, mas mais importa agradar a Deus do que aos homens, como disse o apóstolo Pedro. E esse é o objetivo de vida principal de qualquer crente. Qualquer pessoa que está em Cristo, irmãos, eu falo isso em certeza de fé e convicto pela palavra de Deus. O objetivo primário da sua vida é ser agradável a Deus em tudo. É viver Cristo. No trabalho, no lazer, no lar, onde quer que seja, em todo o âmbito da sua vida. No todo o contexto da sua vida, é todo ele convergido para a glória de Jesus Cristo. Ressuscitados com Cristo. Então, é como se é uma condicional o que Paulo coloca aqui. Portanto, se você já foi ressuscitado com Cristo, então deixe de viver como vivia antes de Jesus Cristo entrar na sua vida. Antes, um homem de ideologia mundanista, pensando como o mundo, agindo como o mundo, vivendo mundanamente, sendo orientado pelos desejos da carne, satisfazendo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como diz o apóstolo João. Mas agora, tudo isso ficou para trás, irmãos.
pertence a uma pessoa, a um homem que morreu, que foi crucificado com Cristo. Já não vive mais para o pecado, mas que vive para a glória de Deus. Eu gosto de falar, e cito sempre isso, porque, de fato, existe um entendimento. Eu mesmo já ouvi isso, né, várias vezes durante a minha vida, de pessoas que olham para os cristãos como se o cristão fosse um escravo da igreja, da ideologia da igreja. Como se nós fôssemos pessoas que gostaríamos de estar lá no mundo, bebendo, farreando, mas que nós não podemos, porque a igreja não permite. Eu gostaria muito, mas não posso, porque a minha igreja não permite. Isso não é cristianismo verdadeiro. Não é isso que segura nós de não estarmos fazendo essas coisas lá fora. Porque, de fato, nós fomos regenerados por Deus. Há um poder operando em nós, e esse poder é santificador. É o poder do Espírito de Cristo que em nós habita. Inclusive, Paulo foi bem enfático na sua carta aos Romanos em dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se o Espírito de Cristo está verdadeiramente em nós, então nós somos verdadeiramente novas criaturas em Deus. As coisas velhas já passaram, como está lá escrito em 2 Coríntios 5,17, né? Ou 5,7, já não lembro mais. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Foi uma obra. Houve uma mudança, genuinamente. Ela aconteceu ativamente. Houve um novo nascimento, espiritualmente falando. O crente não tem mais prazer no pecado. Verdadeiro crente. Ele não quer mais viver como ele vivia antes. Ele tem o seu prazer atrelado ao prazer de Deus. Ele ama o que Deus ama. E ele aborrece o que Deus aborrece. Ele ainda peca. Mas ele não é um escravo do pecado. Ele peca porque nesse corpo na qual nós estamos, irmãos, não habita bem algum, como a palavra de Deus fala. De fato, é impossível, não há homem que não peque. Mas o cristão não está mais debaixo do domínio do pecado. O pecar voluntário não é para o crente. E se ele vier a pecar, ele confessará o seu pecado, arrependido do mesmo, e o deixará. Porque o próprio Deus o purifica. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, como está escrito em 1 João. Paulo está escrevendo aqui, irmãos, que este povo, ele não busca mais as coisas da velha natureza terrena, animal, pecadora, mas ele busca as coisas que são de cima, isto é, as coisas que pertencem a Deus. Ele busca o próprio Deus. O povo de Deus anseia por Cristo. Cristo há de voltar, viu? Todos aqui devem saber disso. Ou, se você não sabe, saiba. Cristo há de voltar, assim como ele foi para o céu, ele há de vir. Os anjos deu essa certeza. No dia que Jesus Cristo foi ascendido aos céus, os discípulos estavam olhando para o alto, vendo que Jesus foi embora, tomado, foi para a glória, foi para o lado do Pai. Mas os anjos vieram e disseram: olha, por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido lá em cima há de voltar assim como viste vir.
Jesus Cristo vai de voltar, e essa é a esperança do crente. Cristo vai voltar. Ele vai voltar para julgar e para reinar. E nós devemos buscar as coisas que pertencem a nosso Senhor Jesus Cristo, que há de retornar. Ele está na glória, mas está lá trabalhando em nosso favor. O que Jesus Cristo está fazendo no céu agora, segundo a própria palavra de Deus? Ele está intercedendo por nós, por cada um daqueles por quem ele morreu e ressuscitou. A obra continua ali, como diz um hino, né? Mas a sua obra continua ali. Ele pode nos valer aqui, né? E vale, como diz o hino. Mas a obra dele agora é lá no céu, intercedendo por todos aqueles a quem ele salvou por sua obra redentora na cruz do Calvário. Ou seja, todos os crentes em Cristo, todos aqueles que creram nele para a sua salvação. E nós devemos buscar, irmãos, as coisas que pertencem a Deus, onde ele diz aqui, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai. Notem que é um verbo aqui, e verbo implica em ação. Ou seja, irmãos amados, Deus quer que nós nos movamos nessa direção, na direção do céu. Sempre na direção de Cristo. Nosso viver aqui tem que ser um viver que converge tudo para Jesus Cristo. Estávamos conversando hoje à tarde sobre isso. Nossa vida tem que ser uma vida convergida a Cristo. Tudo tem que ir para um único alvo, Cristo. A sua vontade, conhecida de nós por meio da sua palavra. Nós não estamos, irmãos, sem orientação. A palavra de Deus nos ensina a ter um viver santo, um viver agradável a Deus. Está tudo aqui. Se queremos verdadeiramente agradar a Deus em tudo, basta nós recorrermos à sua palavra. Nós cremos que esse livro é a palavra de Deus, deixada a nós como uma orientação dele, para que nós saibamos qual é a sua vontade e possamos viver nela. Por isso que a Bíblia ensina que nós devemos examinar esse livro. A vontade de Deus não pode ser conhecida de outra forma nos nossos dias. Não vai ter uma aparição angelical. Deus não vai falar a nós por meio de sonhos. Isso ele já fez no passado. Mas hoje ele fala por meio dessa palavra aqui, que ele preservou até hoje e vai preservar até os fins dos tempos. Muitas foram as investidas do diabo em tentar destruir esse livro, ou fazer com que ele não chegasse ao conhecimento das pessoas. Mas Deus tem preservado a sua palavra. E tem feito com que ela chegue aos ouvidos das pessoas. E bem-aventurado aqueles que ouvem e dão crédito a ela. Porque ela é a verdade. E não a outra. Ou nós somos salvos por ela, ou nós seremos julgados e condenados também por ela. É a palavra de Deus. E nós devemos buscar, irmãos, as coisas que são de cima, mover-nos, fazer o que precisa ser feito. Quando fala de agir, de ação, é fazer o que precisa ser feito. É tomar as atitudes certas, segundo o conhecimento que Deus nos dá. É deixar de fazer o errado e passar a fazer o certo. Tudo para a glória de Deus, visando o prazer de nosso Senhor e Salvador. Paulo está incentivando aqui
esses irmãos dessa igreja, da igreja de Colossos, a fazer exatamente isso. E ele vai mais longe, ele diz: buscai e pensai, no versículo 2, nas coisas que são de cima. Buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima. Buscar implica mais em aplicar. Aplicar no nosso dia a dia a palavra de Deus. É uma vida prática, uma vida de viver a palavra de Deus. Pensar tem mais no sentido de ansiar, de almejar aquilo que está com Deus e que é nosso também, porque estamos em Cristo. O cristão é um herdeiro de Deus, não é? Nós somos herdeiros de Deus e cordeiro de Jesus Cristo. Tudo que é de Deus é nosso, por Cristo. Nós somos herdeiros do reino do nosso Deus. É uma mera questão de tempo para que nós estejamos lá, irmãos. Eternamente com Cristo, reinando eternamente, naquilo que lá em Apocalipse é descrito como uma nova terra e um novo céu. Porque essa terra e esse céu já passou. Isso aqui tem um fim. Está determinado o fim dele por Deus. Nós não sabemos, mas certamente Deus o sabe muito bem. Aliás, antes mesmo dele fazer, ele já sabia o dia que ele ia terminar. Nós sabemos que Deus não está preso no tempo, no espaço. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Essa terra não vai durar para todo sempre. Ela não é evolutiva. Ela foi criada para um determinado fim e esse fim vai chegar. Mas nós, como Paulo escreveu aos Filipenses, aguardamos uma nova cidade. A cidade que está nos céus é a nossa cidade. Nossa cidade não é São José dos Campos. Nós estamos aqui como peregrinos. Nossa cidade permanente mesmo é aquela que está nos céus. Jesus foi preparar o nosso lugar eterno. Vou preparar-vos lugar. João 14. E então ele vai voltar e vai levar nós para ele mesmo. Para que onde ele estiver, estejamos nós também. Então, irmãos, por que nós devemos buscar as coisas que são de cima e pensar nas coisas de cima? Exatamente por conta dessa realidade. Porque se estamos em Cristo, nós somos peregrinos nesse mundo. A verdade é que todos vão passar. Porque todos nós vamos morrer. O salário do pecado é a morte espiritual e física. E muitas outras coisas, muitos outros males, mas esses são os piores. Como resultado do pecado que aconteceu lá no Éden. Todavia, irmãos, em Cristo Jesus, nós temos a viva esperança. E ela é viva mesmo, porque ela é real. Que Jesus Cristo há de retornar com poder e grande glória. E todos aqueles que são deles vão ser reunidos com Ele. Para estar com Ele para todo sempre. De maneira, irmãos, que nós devemos viver essa vida consciente dessa realidade que nos cerca. Nós não somos do mundo. Amém? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos: vós não sois do mundo, assim como eu não sou do mundo. Se somos de Cristo, Cristo não é do mundo e nós também não somos do mundo. Nós temos que nos envolver com esse mundo, obviamente. Não tem como não envolver com ele. Deus quer que nós nos envolvamos naquilo que é necessário. Mas sempre lembrando dessa realidade de que nós pertencemos aos céus e não à terra. É por isso que Paulo fala: buscai as coisas que são de cima.
Pensai nas coisas que são de cima. Onde está o meu e o seu coração hoje, meu amado irmão, amigo? Ele testemunha de que nosso coração está nos céus ou de que ele está aqui na terra? Onde é que estão nossos pensamentos mais elevados ou mais constantes? A nossa busca diária, ela reflete o quê? Que nós somos de cima ou que nós somos de baixo? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Obviamente que Paulo não está falando aqui, irmão, que nós não devemos negligenciar as necessidades dessa vida. Nenhum cristão aqui é negligente quanto às nossas necessidades aqui. Nós trabalhamos, até porque a Bíblia diz que com o suor do nosso rosto nós temos que comer o pão de cada dia. É uma das consequências do pecado. Fadiga, labor. Nos envolvemos, como eu já disse, com essa vida. Cumprimos com nossas obrigações, nossos deveres civis, nossos deveres domésticos. De maneira nenhuma ele está falando para nós negligenciarmos isso. Não. Mas, irmão, isso aqui, essas palavras de Paulo, elas refletem aquilo que foram as palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando falando sobre a questão dos tesouros, Jesus Cristo disse muito bem no Sermão do Monte: onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. A questão é, onde está o nosso coração? Esse é o nosso tesouro. Aqueles que são de Cristo saem de manhã e vão para o trabalho, vão fazer suas atividades, seja sair ou fazer em casa. Hoje as pessoas trabalham mais em casa do que fora, né? Mas uma coisa é certa, irmãos. Ele ainda é um peregrino. Ele ainda é um cristão. Ele ainda pensa nas coisas que são de cima e ele ainda está buscando as coisas que são de cima. Não é que o cristão busca tudo que é debaixo de segunda a sábado e no domingo ele se reveste das coisas que são de cima. E depois ele se despeça, como é que fala, irmão? Tirar fora, né? Despedir, enfim, é isso. Algumas palavras não saem da minha boca, irmão. Não adianta, pode parar. Eu vou ficar o dia, a noite inteira aqui, faço isso aí só cuspindo, né? Temos que tirar fora. Isso não faz ele abandonar o seu cristianismo. O cristianismo verdadeiro é todos os dias, em cada lugar. O cristão continua glorificando a Cristo. Inclusive, a palavra de Deus ensina, né? Como deve se comportar um servo cristão estando no trabalho. E se ele é um patrão, a Bíblia também ensina como deve ser a sua conduta como cristão e patrão. Assim ele fala para a esposa, para o esposo, para o filho. A Bíblia mostra como nós podemos glorificar a Deus vivendo em um mundo que jaz no maligno. É maravilhoso, irmãos, quando uma pessoa, um crente se conduz de uma maneira tão digna de Cristo, tão segundo a palavra de Deus, que o próprio ímpio vai reconhecer que ele é um cristão. Não porque ele falou, mas porque ele vive Cristo. É duro quando as pessoas, para saber que alguma pessoa é cristão, ele tem que dizer, eu sou crente. Ah, você é? Quer dizer, como? Não há evidências
E sabe, irmãos, por que acontece? Porque de fato nós não estamos buscando como deveria as coisas que são de cima e nem pensando nelas como deveria. E no versículo 3, Paulo fala: porque já estáis mortos. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ora, irmãos, o crente não é um tolo, ele é um sábio. Ele sabe do fim desta vida. O fim dessa vida, ou é estar no paraíso de Deus, na glória de Deus, ou é estar no eterno inferno. E não há outra alternativa. Só existem essas duas, ou a salvação ou a perdição. Nós sabemos que ao final desta vida, ao final desse tempo de peregrinação, verdadeiramente o crente vai começar a viver, porque ele vai começar a usufruir de tudo aquilo que ele renunciou neste mundo. Ele renunciou a viver sobre os deleites da carne. Ele renunciou a viver sob a ideologia mundanista de vida para agradar a Deus. Mas ele tem uma vida suprema que está escondida com Cristo em Deus. Nós temos essa vida, irmãos, amados. Está com Cristo. Cristo falou: voltarei para vós. Como eu disse lá naquele passagem de João 14, eles vão preparar-vos lugar. No versículo 4, olha só o que diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, quando ele voltar com poder e grande glória, quando ele voltar novamente na sua segunda vinda, então também vós vos manifestarei com ele em glória. E não é uma glória de um tempo. Não é uma glória que vai durar 50, 60, 100, 200 anos, 300, que seja. É uma glória eterna. Eterna. Vos manifestareis com ele em glória. O crente tem essa paciência. Nós vivemos num país extremamente tranquilo no que diz respeito ao cristianismo. Não há uma perseguição aqui aos cristãos, mas já houve perseguição neste mundo cruéis contra aqueles que professaram o nome de Jesus Cristo. Os crentes verdadeiros. Milhares deles foram mortos das mais cruéis maneiras. Queimados, afogados, especialmente queimados e afogados. Jogado aos leões, às feras, na época ainda remota. Eles não fizeram caso dessa vida. Para eles, o importante era a fé que eles tinham em Jesus Cristo. Fé que trouxe a eles salvação. Nós não somos melhores do que nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo foi pendurado na cruz, crucificado, cravado lá, o discípulo não é maior do que seu mestre. Nós estamos sujeitos a isto. Nem todos vão passar por isso, a maioria não. Mas se tivermos de passar, que assim seja. Mas a glória que acompanhou Jesus Cristo depois da sua morte, na sua ressurreição, também vai acompanhar nós, irmãos. Por isso que Paulo fala, quando fala dessa questão da glória vindoura, ele fala sempre: se é que nós padecemos com Cristo. Esse padecimento, irmão, não é que nós buscamos padecer e, não, eu quero sofrer pelo... Não. Mas é que vivendo no mundo maligno,
vivendo num mundo totalmente antagônico a Deus, é natural que o crente não é bem-vindo. Viver Cristo é oposição clara ao mundo. O mundo é as trevas, irmão. Jesus Cristo é a luz e nós somos luz em Cristo. Luz e trevas não batem. Por que João o Batista perdeu a cabeça, foi degolado? Porque ele chegou para o Herodes e falou uma coisa muito justa, que não era lícito ele possuir a esposa do irmão dele, o Filipe. Mas as trevas não querem saber da luz. E ele morreu por causa disso. Foi degolado. Mas a vida de João não era essa. A verdadeira vida de João o Batista é essa que está escondida com Cristo. Quando Cristo se manifestar, aí o João vai viver uma vida gloriosa e eterna. Não tem arrependimento para ele. João não está arrependido de ter perdido a cabeça porque falou a verdade, falou que era justo para Herodes. Ele teria muita razão para estar arrependido se ele tivesse negado Jesus Cristo diante de Herodes. Porque Jesus Cristo disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Essa verdade é imutável. Assim como toda verdade bíblica é imutável. Quando Cristo se manifestar, irmãos, então nos manifestaremos com Ele em glória. E aí, irmãos, Paulo, tendo em vista essa verdade que nós acabamos de ler nos versículos 1, 2, 3 e 4, aí ele vem a partir do versículo 5, falando do que devem ser as consequências disso. Se nós já somos ressuscitados com Cristo, isto é, nós somos verdadeiramente cristãos, estamos buscando a glória de Cristo, vivemos Cristo prazerosamente e estamos na esperança da volta de Cristo, que vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Então, no versículo 5 ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nela, quando não éramos ainda crentes, não éramos ainda convertidos, não éramos salvos. Mas agora, já salvos, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, que com seus feitos, o homem que vivia sob o pecado, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Deus, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, aqui é a consequência da nossa salvação. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Deus nos salvou por sua graça. Não foi por mérito, ninguém é salvo por mérito.
não tem vanglória na salvação. Tem uma glória verdadeira. E essa glória não é nossa, é de Deus. Viu? É de Cristo. Por isso que Paulo fala, onde está a jactância? Quer dizer, tem algum crente que pode bater no peito e falar, eu fui salvo porque eu fui bom, porque eu busquei a Deus. Não. Nenhum cristão verdadeiro fala dessa maneira. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Foi Deus quem nos buscou, nós mesmos não buscamos a Deus. A iniciativa da salvação é toda de Deus e a manutenção dela também é de Deus. E a conclusão também será por Deus. Tudo é de Deus para Deus, por meio de Jesus Cristo. Tudo isso se tornou possível pelo que Cristo fez na cruz. Por isso que, irmãos, a igreja de Jesus Cristo prega Cristo. A nós, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A obra de redenção é aquela que Cristo fez. Nós não podemos e nem Deus quer que nós auxiliemos Jesus Cristo. Aliás, nós não podemos auxiliar Jesus Cristo, nós não podemos auxiliar Deus na salvação. Nada podemos fazer. Cristo já fez toda a obra. Quando Jesus Cristo foi cravado naquela cruz do Calvário, ele consumou a obra de salvação. A justiça eterna ficou satisfeita. Nada ficou por fazer. O véu rasgou de cima até embaixo. O véu que significava separação entre o homem e Deus. Quer dizer, o caminho estava aberto. O caminho está aberto. E este caminho é Jesus Cristo. Por isso que com toda autoridade, ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por Maria, não é por Pedro, não é por a igreja, é por Jesus Cristo. Pela fé nele. Ele é o Salvador. Ele é o justificador do pecador. A justiça que nos leva a Deus e a glória eterna, irmãos, não é a justiça nossa. Não é a justiça de homem. É a justiça de Deus. É a justiça de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. O eterno Deus Filho. Se nós somos de Cristo, irmãos, e nós temos esse desejo e queremos verdadeiramente buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, ou seja, nos deixar nossa vida se envolver, ser envolvida por Deus, por sua palavra, por suas promessas, nos deixarmos ser envolvidos pelo amor a Deus. Como resultado dessa consagração a Deus, vai haver uma perfeita, quase que perfeita, né? Perfeita não vai ser ainda, mas queremos santificação. Nós vamos matar o mal que existe nesse corpo ao pecado. As obras da carne não vão continuar imperando, não vão continuar tendo entrada e nem saída na nossa vida. Mortificai os vossos membros.
Em vez de apresentar o corpo para o pecado, para a fornicação, para a prostituição, para a impureza e para todos esses pecados da qual nós lemos aqui, nós vamos apresentar ele para Deus como instrumentos de justiça. Isso é que faz um verdadeiro cristão. O ímpio apresenta seu corpo ao pecado. O crente apresenta seu corpo a Deus. A justiça. Aquilo que é santo e agradável diante dele. Em outras palavras, irmãos, um cristão, ele não é um praticante, ele não vai se dar à fornicação, os pecados morais, né? Ele fala aqui primeiro de pecados morais, tão comum no mundo, tão natural, mas nada natural para Deus. E nada natural para aqueles que verdadeiramente são de Deus. Uma pessoa que vive na fornicação, na impureza moral, no adultério, na prostituição, nas palavras lascivas, nos gestos obscenos, nas palavras torpes, não é um cristão. Cadê os frutos do Espírito? Esses são os frutos da carne, na qual deveria estar morta. Cadê o fruto do Espírito? Do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Não vos enganeis. A palavra de Deus fala que aquele que pensa ser alguma coisa, mas não é nada, ele engana a si mesmo. Isso é uma verdade. Irmãos, a verdade é que todos nós temos que olhar para a nossa vida e olhar para esse livro aqui e falar, bom, eu me encaixo aqui. Eu verdadeiramente, eu mortifiquei meu corpo para as impurezas, para a fornicação, para a afeição desordenada, para a avareza. Eu não sou mais um amante do dinheiro, das riquezas, dos valores dessa vida. Eu não vivo em função delas. Você sabe, irmãos, tem um pregador muito conhecido que viveu no passado, da qual muitos aqui já sabem, né? Mas ele combatia, ele falava muito sobre a questão da mesquinhez. Olha, irmãos, cuidado, nós temos que tomar cuidado, viu? Porque o crente verdadeiro, ele ama. Cuidado com subterfúgios satânicos, carnais. Ah, eu não vou dar dinheiro não, porque esse cara aí vai usar esse dinheiro na droga. Mas na verdade é porque ele não quer dar. Esse argumento não engana Deus, que sonda os corações e que julga a partir do coração. As intenções, as práticas, irmãos, são meras consequências. Mas quando Deus olha para o seu povo e olha para toda e qualquer pessoa nesse mundo, ele olha a pessoa a partir do coração, das intenções, das razões, o que passou lá no âmago realmente, que muitas vezes o que sai na boca não reflete a realidade do coração. Deveria, mas não é sempre que acontece. Mas um crente verdadeiro, ele deve mortificar-se para a avareza. E por quê? Porque essas coisas são pecado, irmãos. E o apóstolo é bem claro em dizer que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas sobre os filhos da desobediência, irmãos. Mas veja bem que nós já não somos mais. Lá em Efésios, capítulo 2, está dizendo bem claro que Deus nos vivificou.
nos deu uma nova vida, onde essas coisas já não fazem mais parte dela. Nós não somos mais filhos da ira, filhos da desobediência, como está lá em Efésios capítulo 2, 1 e 2. Nós somos filhos de Deus. Feitos filhos de Deus. Eu quero dizer uma nota aqui rapidamente para você que me ouve. Ninguém nasce filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus por nascença. Nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. As pessoas falam, porque não sei o quê, porque eu também sou um filho de Deus, né? Amém se ele for. Mas se ele tem verdadeira fé em Jesus Cristo, ele é. Se não, não. Ele é um filho da ira de Deus. Existem os filhos de Deus, todos os crentes em Jesus Cristo. Mas existem os filhos da ira de Deus, que é todos aqueles que não têm fé em Jesus Cristo. E quando eu falo da fé em Jesus Cristo, eu não estou falando de acreditar na existência dele. É de ter uma relação real, verdadeira com ele. Onde você vive conforme a vontade dele, prazerosamente. Com um desejo voluntário de querer servir a Deus e de fazer a vontade de Deus. De fazer a vontade de nosso Senhor. Crer na existência de Deus, o diabo também crê, como a palavra de Deus mesmo diz, e estremece. Mas não é isso que salva. Tem arrependimento de pecados aí? Tem uma nova vida? Tem verdadeiro amor a Deus? Tem verdadeiro amor ao próximo? Tem mortificação aos pecados? Tem verdadeiro perdão? Como nós lemos? Tem o despir-se do velho homem e revestir-se do novo? Essas evidências, irmãos, fazem parte de uma pessoa que está em Cristo e fazem parte de uma pessoa que está em Cristo e que verdadeiramente está se consagrando a Cristo. Porque uma pessoa pode estar em Cristo, mas ainda não estar neste patamar da qual Paulo escreveu. Ele ainda titubeia. E ele ainda anda pensando muito em coisas terrenas e buscando muito das coisas terrenas, porque seu coração ainda não é um coração íntegro em Cristo. Ele ainda se deixa dominar. Não pode ser assim, irmãos. Deus não aceita parcialidade. Deus é um Deus de integridade. A palavra de Deus sempre mostra Deus um Deus íntegro. Quando ele chegou para Abraão, ele disse: Abraão, sede perfeitos, como eu sou perfeito. Pedro, escrevendo ao povo de Deus, diz: sede santos, porque Deus é santo. Não é meio santo, é para ser totalmente santo. Vamos conseguir? Não vamos, mas não por falta de intenção. Porque essa é a intenção do crente verdadeiro. Agradar a Deus, viver a Deus, buscar as coisas que são de cima, ser santificado. Eu pergunto,
Você já ressuscitou com Cristo? Ou seja, você já morreu para o pecado, você já confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, em outras palavras é isso. Você já sentiu a miséria do seu pecado? Sabendo que ele é contra Deus, o juiz de toda a terra, aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Você sabia, eu estou terminando, que ninguém vai ficar na cova? Sabe esse monte de cemitério que existe por aí? Nenhum só morto vai ficar lá. Todos vão ser ressuscitados, desde Adão até o último homem. Um para a glória eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno, como está lá no livro de Daniel. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. É a ressurreição daqueles que estão em Cristo, daqueles que buscaram as coisas que são de cima, que buscaram a Cristo. A segunda ressurreição é chamada na Bíblia de a ressurreição dos mortos. É a ressurreição da condenação eterna. Qual delas você faz parte hoje? Porque eu digo a você, ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. O tempo de reconciliação com Deus, o tempo de buscar e pensar nas coisas que são de cima, o tempo é agora, enquanto você ainda tem fôlego de vida. Depois da morte, juízo. Não tem purgatório. Não tem segunda chance. Não tem misericórdia depois da morte. É juízo. Juízo da parte de Deus. Juízo eterno. Essa é a Bíblia, essa é a verdade. Buscai a Jesus Cristo hoje. Reconciliai-vos com Deus hoje. Por isso que lá em Romanos, Paulo fala, movido pelo amor, se hoje ouvir a voz, não endureçais os vossos corações. Creia em Jesus Cristo. Oh, que maravilha foi aquele carcereiro, né? Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? E Paulo já na lata falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Essa é a missão da igreja. Pregar a salvação em Jesus Cristo. E levar as pessoas a buscar as coisas que são de cima. Lá nada perece, irmãos. Lá a ferrugem não consome. Por isso que Jesus falou para o seu povo, ajuntai tesouros lá e não aqui. Porque uma vez uma pessoa disse uma coisa muito certa em relação às riquezas dessa vida, né, irmão? Ele disse, ou elas te deixam, ou você vai deixar ela. Nada trouxemos para esse mundo, irmãos, e mistério é que nada vamos levar dele. Por mais que uma pessoa tenha, uma coisa é certa. Se essa riqueza, por uma razão ou outra, não deixar ele até o final da sua vida, quando a vida dele chegar ao fim, ele vai deixar tudo aqui. Tudo. Não importa quanto seja. Os egípcios acreditavam que podiam levar as riquezas, né, com eles, né? Mentira, diz o diabo. Ninguém vai levar nada. O que é dessa vida ficará aqui. O que nós vamos levar ou é uma salvação em Cristo, ou é uma condenação junto com todos os nossos pecados. Buscai a Jesus Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quanto a nós, irmãos, vamos fazer o que Paulo mandou? Amém? Vamos pensar e buscar as coisas que estão de cima. Vamos viver esperando a manifestação de Jesus Cristo em glória, quando então vamos viver a vida verdadeira. E enquanto isso, vamos verdadeiramente mortificar este corpo para toda sorte de pecado. Mas é toda. Não vamos deixar nada de fora. Amém? Eu passo a palavra ao irmão Guilherme.